Olá, como eu disse anteriormente, eu queria falar desse tópico do artigo 175, que tem maior abrangência, que fala sobre a autoridade decisória. Ele acatará o relatório da comissão pela inocência ou culpabilidade do servidor. Salvo, essa palavra salvo aqui, que denota a diferenciação, quando contrário, que ele não vai seguir, contrário às provas dos autos, caso em que ele poderá motivadamente, já falei, motivadamente, então ele tem que motivar, é constitucional, agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou isentar o servidor de responsabilidade. Então, o princípio da motivação, ele tem que motivar as suas decisões, administrativamente, muito isso, e judicialmente também. Só que, queria deixar título de informação, uma decisão e esclarecimento, no seguinte sentido. Diante da importância desse ato que é exarado, que é pela comissão processante, ao término de toda a instrução processual, que é esse denominado relatório, né, da comissão, o próprio doutrinador Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, ele já dizia que parecer é um ato administrativo unilateral pelo qual se manifesta opinião acerca da questão submetida a pronunciamento. E menciona que esse preceito normativo desse parecer é um ato obrigatório e opinativo. E menciona também se seria um ato vinculativo ou discricionário da autoridade que vai dar a decisão. Ele entende que seria um ato, afirmando com toda segurança que é um ato parecer, é um ato administrativo obrigatório, ou sem ele o processo administrativo disciplinar ele é nulo e imprestável. Para Eli Lopes Meirelles, saudoso Eli Lopes Meirelles, em direito administrativo brasileiro, ele diz que é uma peça meramente informativa e opinativa, sem efeito vinculante para a administração ou para os interessados no processo. Então, ele diz que a autoridade decisória, diante dessa peça meramente informativa e opinativa, sem caráter, sem efeito vinculante para a administração ou para interessado, a autoridade julgadora ela pode divergir das conclusões e sugestões do relatório sem qualquer ofensa a interesse público ou direito das partes, desde que fundamentadamente a sua decisão em elementos existentes no processo ou na sua insuficiência, ou seja, de provas para uma decisão punitiva ou mesmo deferitória ou indeferitória da pretensão postulada. E que acompanha ele, também um festejado mestre em direito administrativo, que tinha também convicção de que a autoridade julgadora tinha completa liberdade de decisão, José Cretela Júnior, que perfilha o mesmo entendimento. Ele diz que o relatório da comissão ele tem um valor meramente opinativo, ele não é vinculante, jamais ficando autoridade competente para a decisão final adstrita às conclusões da comissão processante. Todavia, é aqui que surge, tá, esse embate que eu quero trazer para todos, que o legislador pátrio, ao conceber o artigo 168 da Lei Federal 8.112/90, fala dos servidores públicos
federais, ele diz que o julgamento acatará o relatório da comissão, salvo quando contrário às provas dos autos. Salvo quando contrária à prova dos autos. O artigo 175 da Lei Complementar 0066/2019 também diz que a autoridade decisória acatará o relatório da comissão pela inocência ou culpabilidade do servidor, salvo quando contrária à prova dos autos. Então o texto está bem parecido. Parágrafo 1 do 168. O julgamento acatará o relatório o julgamento acatará o relatório da comissão, salvo quando contrário à prova dos autos. Parágrafo único. Quando o relatório da comissão contrariar as provas dos autos, a autoridade julgadora poderá motivadamente, sempre motivação, agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou isentá-la o servidor de responsabilidade. Então nós já temos aqui uma norma de regência que diz que o parecer da comissão deve estar afinado com o conjunto probatório coligido e que é razoável a preservação do princípio do contraditório, da ampla defesa, e assim é lícita a autoridade julgadora divergir da sugestão da comissão se ela afrontar a prova dos autos, e esta deve ser fundamentadamente esclarecida. Então nós temos aí uma interpretação diferente de Eli Lopes Meireles, José Cretela Júnior, onde diz que a interpretação e aplicação pelo Colégio Superior Tribunal de Justiça, ele já sustentou em pareceres de comissões, embora não vinculante, que pode constituir um elemento valioso para a garantia do direito subjetivo do servidor público processado. Então, já estamos falando que o parecer da comissão, mesmo não vinculante, ele pode constituir um elemento valioso para a garantia do direito subjetivo do servidor público processado. Então, nós tivemos uma primeira decisão nesse sentido, que foi exarada pelo eminente ministro Vicente Leal, quando analisou o processo administrativo disciplinar, em que a comissão processante havia sugerido uma pena não exclusória, e a autoridade julgadora resolveu agravá-la. Esse julgamento foi no Superior Tribunal de Justiça, no mandado de segurança de São Paulo 10.306, relator da sexta turma, o relator, esse ministro que eu acabei de citar, Vicente Leal, decisão de 22 de maio de 2000, onde ele diz que, em sede de processo administrativo, pode a autoridade administrativa, na aplicação da condenação, conferir ao fato descrito na portaria do enquadramento da definição jurídica, não se vinculando ainda ao parecer da comissão processante, mesmo que tenha que aplicar pena mais severa, desde que fundamentadamente. Então, ele diz que pode ser aplicada uma decisão diferente da comissão processante, sendo que a substituição da pena disciplinar, da demissão pela suspensão, é um direito subjetivo do indiciado, desde que presente os requisitos subjetivos exigidos na dosimetria da aplicação das penalidades, reconhecida pela comissão processante e reafirmada pela assessoria jurídica da autoridade administrativa. A presença das circunstâncias atenuantes frente aos bons antecedentes da indiciada e a ausência de prejuízo para o erário, deve ser assegurado o benefício de pena mais branda. Olha só, essa diferenciação. Então, ele diz que a autoridade administrativa, na aplicação da condenação, né, que vem no ato da portaria, acaba não se vinculando ao parecer da comissão processante, mesmo que tenha que aplicar uma pena severa, mas desde que fundamentadamente, tem que estar fundamentadamente. A substituição da pena disciplinar de demissão, que foi de demissão, já é análise nesse mandado de segurança, de suspensão, é um direito subjetivo do indiciado. Então, ele já considera
que presente os requisitos subjetivos exigidos na dosimetria da aplicação das penalidades, lá nos antecedentes funcionais analisados pela comissão, reconhecida pela comissão processante, reafirmada pela assessoria jurídica da autoridade administrativa a presença dessas circunstâncias atenuantes, é um direito subjetivo do indiciado, vez que presente esses requisitos subjetivos na dosimetria da pena, e frente aos bons antecedentes, a ausência de prejuízo ao erário, que esse direito subjetivo, na análise pela comissão processante e da assessoria jurídica, da não aplicação da demissão e sim da suspensão, passando a constituir um direito subjetivo do indiciado, ele deve ser garantido, deve ser segurado o benefício da pena mais branda. Que decisão é essa? Né? Que decisão é essa? Da lavra da sexta turma pelo relator ministro Vicente Leal, em maio de 2000, no mandato de segurança. Bom, como o tema, né, eu sempre me propus vídeos curtos, eu vou dar continuidade no próximo vídeo a essa temática, tá bom?